Graça e paz. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de leitura bíblica. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, vão entrando, vão se acomodando, vão pegando as vossas Bíblias e abrindo já no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ler o capítulo 25. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias sejam dadas ao Senhor que fez esse dia para nós. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Vamos dar aqueles nossos 2 minutinhos. Estou um pouquinho atrasada, já peço desculpas. Mas é importante darmos 2 minutinhos para as pessoas serem notificadas, né? Para as pessoas irem entrando, não perderem. Amém? Aleluia, aleluia. Graça e paz. Graça e paz, Jandira. Vão entrando, se acomodando. Vamos dar uns 2 minutinhos, pelo menos, né? Para mais pessoas entrarem, mais pessoas serem notificadas. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Hoje, se ouvirem muito barulho de criança, desculpem-me, mas é normal. É normal. Tem as crianças aí embaixo a fazerem um pouco de barulho, né? Fim de semana. Hoje dormem um pouquinho mais tarde, então já estamos acostumados, né? Amém? Aleluia, aleluia. Então, hoje vamos ler o capítulo 25. O mês está quase no fim. E nós estamos aqui, firmes e fortes, né? Continuando com o nosso propósito, com a missão que Deus me deu, de partilhar com vocês a minha leitura diária, o meu eu falo sempre discipulado, o meu devocional, amém? Uma forma de eu mostrar, ensinar, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvida de como pode ser feita a leitura, o que é que tem que ser feito. Eu também estou a aprender, né? Não sou expert, mas o pouco que eu sei, que eu estou a aprender, que o Senhor Jesus, né, que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, como é que eu devo fazer. Então, tenho posto em prática, né, também, que é para te incentivar também. Por mais que, né, que um dia a gente vai parar, mas você não vai parar, você vai continuar. Por quê? Porque Deus está por já esse gosto, né, no teu coração, já é uma semente que está plantada no teu coração. E essa semente vai dar fruto, essa semente vai germinar, né? Porque está a cair em terreno fértil. Eu creio, a palavra de Deus não cai, né? Não é em vão, ou seja, não é que a palavra não cai em terreno que não seja fértil. Pode cair, né? Porque nós é que temos que preparar o nosso coração para que a palavra caia em bom terreno, né? E possa germinar. Mas eu acredito que quando você ouve, você está a ser transformado. Ou seja, o próprio Deus está a preparar o teu coração. Se você não estiver preparado, não estiver preparada, o próprio Deus. Então eu creio que o tempo que nós passamos aqui, que nós lemos, que nós meditamos na palavra, na mensagem, o que é que Deus fala conosco, eu creio que Deus está a trabalhar em nós, Deus está a trabalhar em ti, está a trabalhar em mim. E coisas boas virão disso. Vontade de continuar a ler, vontade de continuar a aprender, mais fé, né? Porque a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus gera isso em nós. Gera mais vontade, mais fé, mais ânimo, mais tudo de bom. Tudo de bom.
Então transforma realmente a nossa vida. Amém? Então vamos dar continuidade. Vamos continuar, né? Saber o que aconteceu no julgamento de Paulo. Como é que ficou? Como é que estamos? Aleluia. Aleluia. Mais um minutinho. Esperamos que mais pessoas, né, entrem. Amém? E vamos dar sequência da nossa leitura. Enquanto nós esperamos que mais pessoas entrem, né, vou dar assim um pequeno resumo, né, daquilo que lemos ontem, daquilo que estudamos ontem. Nós sabemos que Paulo, né, está preso, está à espera do julgamento, né? Entretanto, ele está à espera, né, que venham os acusadores, né, que cheguem lá na cidade de Cesareia. E com isso, o que está acontecendo? Félix, né, que é a pessoa que está responsável, de certa forma, por Paulo, né? Ele, como já ouviu sobre o caminho, já ouviu sobre a palavra de Jesus, né? Porque a mulher dele acreditava, né? Então, o que ele fez? Ele aproveitou o tempo que Paulo está ali detido, e ele ia sempre ter com Paulo, ouvir e aprender mais, falar mais sobre o caminho, falar mais sobre essa vossa forma de pensar, essa vossa fé, esse vosso Deus. Fala mais. Então ele está a aprender, ele está a se alimentar, E eu digo, né? E eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então Deus tinha um propósito com essa prisão de Paulo. Ele sabia que tem um filho dele lá que também está precisando de ser alimentado. Então, às vezes é necessário que aconteçam essas coisas. Nós pensamos, coitado do Paulo, ficou preso, ele até está a pregar sobre Deus, mas por que Deus permitiu que ele ficasse preso? Então estamos a ver que o Félix, se Paulo não tivesse preso, Félix não ia aprender mais, não ia se aprofundar mais, né? Então, em tudo Deus tem um propósito. Amém? Em tudo Deus tem um propósito. Ok, acho que já estamos dentro do nosso tempo. Vamos começar com a leitura. Vamos ler o livro de Atos, né? Continuação do livro de Atos. Estamos no capítulo 25. Amém? O versículo 1 diz assim. Não sei se o som de coisa está muito alto, mas eu não quero baixar muito por causa das crianças que estão lá embaixo a fazer um pouquinho de barulho. Então, mas penso que está todo mundo a ouvir bem. Então vamos deixar o som assim. Se tiver a me atrapalhar, né, eu baixo um pouquinho. Amém? Então no 25 diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Deixam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes.
Se de facto sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Amém? Aqui é o que? Os judeus queriam julgar Paulo em Jerusalém. Eles queriam levar Paulo para Jerusalém. Por quê? Porque era lá, né, onde estava a multidão, vamos assim dizer, né? Onde tinha lá as pessoas sedentas pela cabeça de Paulo. Mas como já tinham preparado uma emboscada, que Paulo não ia ser julgado. Se ele fosse direto para Jerusalém como eles queriam, nem ia ter julgamento. Eles simplesmente iam pegar já, eliminar ele antes de chegar no Sinédrio. Então, como Paulo já sabia disso, ele disse: não adianta eu arriscar minha vida, né, a querer dar uma de que não quer ser julgado lá, sendo que nem vai ter julgamento, porque o plano deles era esse. Então, ele, mais uma vez, né, como ele era cidadão romano, então ele se fez valer dos direitos de cidadão romano. Então, pediu que fosse julgado lá. E aí ele apela para César, né, que era a entidade máxima. Amém? E aí como é que se diz? O órgão, né, máximo, vamos assim dizer, aí pega, é como se fosse tipo um tribunal já superior, né? Estamos aqui nesse, não, vai para o superior. Então aí entregam já nas mãos de, ok, queres ir para César, então para César irás. Então no 13 diz assim: alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ou seja, eles pegaram, né, estavam já ali a dizer, vocês já estavam a levantar calúnias, a levantar falsas, como é que se diz? Falsos testemunhos contra Paulo. Estavam a querer lhe acusar de coisas que ele nem fez. Não, ou seja, como ele não fez, não tinham como provar. Se eles tivessem ainda como provar, aí talvez a coisa mudaria de figura. A questão é que eles estavam a acusar de coisas que eram falsas, logo não tinham como provar. Logo o tribunal não tinha o que fazer. Ou seja, ou vocês reúnem as provas e mostram que realmente ele fez isso, né? Ou então ficamos aqui no impasse. Impasse esse que já houve anteriormente, né, em Jerusalém. Amém? Porque primeiro tentaram julgar ele lá em Jerusalém, e lá não conseguiram. Aí no 19 diz assim: ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, pois por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ou seja, até esse senhor, né, o Agripa, também ficou interessado. Mas está a falar de ressurreição? Não, não deve ser uma só qualquer. Para gerar esse pânico todo, para gerar esse alvoroço, né? Então, eu também gostaria de ouvir esse homem. Até ele próprio mostrou interesse, né? Ouvir o que Paulo tinha a falar.
Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Paulo perante Agripa. No 23 diz assim: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Ou seja, não é à toa que o rei também queria conhecer esse homem, queria ouvir Paulo. O que esse Paulo tem de tão importante, né? De tão que está criado, porque vamos analisar com o curso dessa situação. Como é que veio? Foi algo que foi crescendo. Começou com uma acusação em Jerusalém, com uma agressão em Jerusalém, com uma prisão, uma detenção em Jerusalém, e vai para Roma. Quer dizer, chega em Roma, aquilo começou a subir, foi de um oficial, depois o comandante, depois o governador, chegou até o rei. E ou seja, eles não tinham argumento, não tinham provas para dizer, não, ele foi acusado disso. O problema aqui é uma questão de fé. Ele sabia que Jesus estava vivo, mas sabia como? Ele tinha fé, ele cria que Jesus estava vivo. Ele não chegou a ver Jesus como os outros apóstolos viram. Amém? Ele não viu. Mas Jesus apareceu para ele em visão, ou seja, é preciso você crer muito, você ter um encontro realmente com Jesus, né? Um encontro desses que Paulo teve, que é para você poder bater e dizer, não, Jesus está vivo. Não, Jesus está vivo. De facto, eu posso comprovar, mas vais comprovar como? Como? Não, eu creio que Jesus está vivo. Jesus apareceu para mim e ele conta de novo como é que foi o encontro com Jesus. Não, eu estava aí já com a ordem, já que é para prender os do caminho, né? E lá no caminho para Damasco apareceu uma visão. Quer dizer, nós estamos a falar, bato sempre nessa tecla, porque é preciso nós analisarmos os factos realmente como eles são. Paulo não era uma pessoa qualquer. Não era, por exemplo, um Pedro, que era um pescador, uma pessoa humilde, sem escolaridade. Amém? Paulo tinha estudo, tinha dupla cidadania, né, nacionalidade, tinha um cargo importante. E ele está a provar, ou está a afirmar que não, Jesus é Deus, Jesus ressuscitou. E os outros são tipo, não é possível, ninguém ressuscita. Não. E ele está sim, a bater sempre na tecla. E eles ali, nessa coisa, até que chegou ao rei. Agora quem vai decidir se Paulo vai ser julgado, como vai ser julgado, como será. O rei é que vai decidir. Então nós aqui, onde diz, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Ou seja, eles não tinham como especificar o que está a acusar, porque os acusadores não têm como provar. Os acusadores não têm argumento suficiente para levar essa questão adiante. Então aqui nós terminamos o capítulo 25. Amém? Bem curto. Amanhã vamos dar continuidade ao capítulo 26, ou seja, aqui é mesmo só acompanhar a leitura que é para saber o que vem depois disso. Amém? O que vem depois disso? Mas a questão aqui é o que Paulo estava a carregar. O que Paulo tinha de diferente?
que Paulo tinha que estava a atrair a atenção de homens tão importantes? O que será? Qual é o propósito de Deus com isso tudo? Que nós não podemos olhar só que, não, Paulo chegou e passou pela prisão, passou por essas tentativas, vamos assim dizer, de julgamentos, porque não, acabava por não ser um julgamento. Porque eles tentavam saber o que estava a passar e não conseguiam chegar a lugar nenhum. Até que chegou ao rei. Vamos analisar no sentido de que Deus, qual é o plano de Deus? O que Deus queria com isso? Porque em cada sítio, né, cada lugar, cada tribunal que ele fosse, ele tinha que contar uma história. Qual é essa história? Ele estava a falar de Jesus. Vocês estão a conseguir entender que Paulo estava a levar a palavra de Cristo para órgãos importantíssimos na terra. Nós estamos a falar de Roma. Roma era um império com muito poder. Era um império. Eles não era só o país deles. Eles tinham vários países sob tutela deles. E Paulo chegou até o rei. Quando é que um homem, por mais que ele tivesse um bom cargo, mas ele não tinha um cargo para chegar no rei. Ele se tentasse, se calhar, pedir uma audiência. Ah, senhor, eu quero uma audiência com o rei, preciso lhe falar de Jesus. Quando é que iam lhe dar essa audiência? Ah, não, quero ir pregar sobre o evangelho. Não, quero lhe pregar que veio um homem aqui na terra, que esse homem fez milagre, que esse homem foi crucificado, morreu por nossos pecados, ressuscitou. Quando ele vai para o céu, vem o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo que está aqui na terra a gerir, né? A reinar. Amém? Quando é que Paulo ia conseguir isso? Pedro, Tiago, João. Quando? Nós temos que entender o plano de Deus. E como Deus faz as coisas. Através dessa prisão de Paulo. Através dessa ida, porque tudo começou quando Deus mandou Paulo voltar para Jerusalém. Paulo não estava há muitos dias em Jerusalém. Pelo que nós lemos, Paulo fez os 7 dias de purificação. E quando, né, ia terminar os 7 dias é que ele foi, que lhe apanharam, né, vamos assim dizer. Foi o dia que tentaram lhe agredir. Ou seja, ele estava há pouquíssimo tempo em Jerusalém. Então, o plano de Deus era que a palavra dele, o reino de Jesus, chegasse a órgãos importantes. Era que a palavra, era que Jesus chegasse aos ouvidos do rei. Todos aqueles governadores, juízes, toda aquela... Porque não tá, o rei não fica ali sozinho. Se era um tribunal, se era uma tentativa de julgamento, vamos dizer... De fazer um julgamento contra Paulo, era necessário que ele repetisse as palavras, né? Repetisse a história, era necessário que lhe ouvissem, era necessário ouvir os acusadores que não tinham prova, não tinham nada, tinham acusações infundadas, e Paulo ali a repetir, não, é Jesus, não, Jesus é Deus, não, Jesus existe, não, ele veio, ele morreu no teu lugar, no meu lugar, para me dar salvação, para te dar salvação. E os homens estavam ali a ouvir. Mas quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Quem é esse reino? Os romanos, eles não tinham acesso à verdade, eles não sabiam a verdade, eles tinham outras crenças. Os romanos eram um povo que adorava outros deuses. Eles não acreditavam no nosso Deus, o Deus dos judeus, eles não acreditavam. Amém? Então era necessário que um homem de Deus que foi levantado, Paulo foi levantado exatamente para quê? Para levar o evangelho para os gentios. Mas a pergunta é, só para o povo? A resposta é não.
A resposta não, porque o nosso Deus não é um Deus limitado. Ele não se limitou a levar a palavra só para o povo. O reino é para todos. O reino é para o rico, é para o pobre, é para o importante, é para o menos importante, vamos falar em classe social ou em posições, né? O reino é para todos. Todos vêm, todos aceitam? Não. Mas é necessário que as pessoas ouçam. Ontem estávamos a falar sobre as verdades, E eu dei um testemunho, né? E eu disse que nós falamos às vezes sobre, por exemplo, quando se perde alguém, né? E nós queremos crer, né? Do fundo do nosso coração, ou acreditar, né? Que essa pessoa foi para um lugar melhor. Mas a questão é se foi ou não foi. E as pessoas não, foi uma boa pessoa, fez muito bem aos outros, deu assistência, deu o que tinha, não tirava a roupa do corpo para ajudar. Isso é bom, mas isso não leva ninguém para o céu. Porque a palavra de Deus diz que não é por obras nem por ações que as pessoas são salvas. É por aceitar Jesus. Então o reino de Deus é para todos que aceitam Jesus. Se quem vai ouvir, quem vai aceitar, se as pessoas estão dispostas a ser transformadas, se as pessoas estão dispostas a se permitir serem transformadas, porque isso também é uma decisão. Não, Senhor, eu quero que você venha habitar em mim, eu quero que o Senhor gere transformação em mim. Então, se as pessoas estão dispostas, então a palavra de Deus é para todos. Nós não podemos dizer limitar, porque nós às vezes é que limitamos. Não. Esse aqui já sabe muito. Esse aqui não sabe nada. Nem adianta ele falar que não vai aprender. Esse aqui já nasceu assim, já vai morrer assim. Nós é que limitamos. Mas Deus não faz isso. Deus não é um Deus limitado. Ele não olha para as pessoas como nós olhamos. Ele não olha para as limitações como nós olhamos. Nós é que metemos muito impedimento. Eu mesma. Deus quando me disse, não, vais fazer isso, eu falei, mas eu não estou a me ver fazer live, não. E talvez você fica ali a discutir com o Espírito Santo, isso não pode ser a voz do Espírito Santo a me mandar fazer isso, Deus sabe, eu tenho vergonha, aparecer assim, não, isso me expor muito, e eu não quero me expor, não, e eu sou assim, eu sou assado, e o Espírito Santo está me dizendo, não, assim, não adianta, não, mas amanhã, não. A primeira live, estava a falar até com a minha amiga. A primeira live que eu fiz foi no dia 1 de janeiro. E eu estava a discutir com o Espírito Santo. Não, Senhor, mas hoje mesmo, dia 1, é para fazer... Não faz sentido. O Espírito Santo está a me dizer, é mesmo hoje. Não, mas as pessoas estão cansadas da passagem da ano, estão a dormir. Não, é hoje. Não, mas também eu tenho um compromisso, Senhor. A minha amiga me convidou para almoçar na casa dela. Não, vais fazer hoje mesmo, vai fazer antes de ir na casa da tua amiga. Não, mas Senhor, mas vou falar como, vou ler como. Vais ler hoje. Porque nós estamos habituados a olhar para as nossas limitações. Nós queremos pôr impedimento, nós queremos pôr obstáculo, nós queremos justificar, nós queremos dar desculpa, nós estamos sempre a arranjar uma maneira de fugir. E Deus, quando laça alguém, quando ele te agarra em jeito, você pode tentar fugir de todos os lados. Mas ele sempre vai não adianta você fugir. É mesmo assim. Então, não vamos limitar o poder de Deus. Não vamos não vamos meter Deus numa caixa e dizer, não, Deus só faz assim. Não, ele só quer agir nesse grupo. Não, ele só escolheu os pobres e necessitados e os humildes. Ele quer qualquer pessoa, até, mas esse meu vizinho é muito mau, não cumprimenta ninguém, é racista. Ele quer ele. Nós temos que parar de limitar o poder de Deus. Parar de achar que não, só esses aqui, só esse grupo de pessoas. Não somos nós que decidimos. Não somos nós que decidimos. E Deus estava a provar a Paulo e a todas as outras pessoas e a nós que estamos a ler hoje, de que Deus não limitou a palavra apenas para o povo. Deus não limitou a palavra apenas para os judeus. Deus queria judeu, não judeu, pobre, rico, homem, mulher, criança, todo mundo. A palavra era para todos. O reino é para todos. Se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai ouvir,
Isso já é com a pessoa. Deus está a fazer a parte dele. Ele está a abrir a oportunidade para todos aqueles que ouvirem aceitarem. Se não aceitarem, também amém. Amém? Agora vamos pensar quando é que Paulo ia conseguir uma audiência com o rei para ele falar de Jesus. Foi preciso Deus criar essa situação. Foi preciso que prendessem Paulo, julgassem Paulo. E o julgamento é de conversa e não dá certo. E até chegar no rei. O rei hoje, ou seja, nesse dia, estava a ouvir falar sobre o reino de Deus. Se ele vai aceitar ou não vai aceitar. A oportunidade chegou aos ouvidos dele. A oportunidade chegou na casa dele, na vida dele. Amém? E por hoje é tudo. Por hoje é tudo. Vamos deixar essa reflexão. Vamos, pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que continue a falar conosco. Continue a trabalhar em nós. A nos mostrar, a nos tirar as limitações que nós temos e nós é que colocamos. Deus não é limitado. Nós é que metemos obstáculos, nós é que, boi de conversa, boi de desculpa, e Deus não é assim. Então vamos começar a olhar para o grande Deus que nós temos. Porque só um Deus muito grande é que age assim. É que não vê limitações, não vê obstáculos, nada ali para. Ele é bom, maravilhoso, grandioso. Então vamos começar vamos pedir a Deus, Senhor, nos dá só um bocado do teu olho, só um bocado da tua visão, como você vê. Nos mostra só um pouco. Porque eu não quero mais ter essa minha visão humana, essa minha visão limitada. Porque se fosse a mim e Deus dissesse, não, vai, prega. Não, prega só. Não, mas você se limita, não, só estou aqui. Não, Deus não está só aqui, Ele está grande, Ele tá imaginando. Ai, enfim, mas vamos pedir a Deus que é para abrir a nossa visão, ampliar os nossos horizontes, abrir a nossa mente para que nós possamos pensar grande. Tentar, Senhor, nos dá só um bocado, nem que for 1% só da tua forma de ver as coisas, que é para nós podermos começar a visualizar de uma forma diferente. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos graça. Amém? Então é isso. Por hoje é tudo. Amanhã vamos dar continuidade, ver o que aconteceu, Nesse julgamento. Quais são as coisas que vieram depois disso tudo, dessa prisão de Paulo. Amém? Amém? Vamos terminar. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa enquanto estamos aqui a falar. Amém. Não sei se você tem algum pedido de oração. Senão vamos encerrar já com uma oração. Agradecer ao Senhor por mais um dia. Amém? Amém. Fechem os vossos olhos, quem puder. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te dou, Senhor. Graças te damos, Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, mais uma noite, Senhor, de leitura bíblica, Senhor. Mais uma noite, meu Pai, desse propósito, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração, Pai Santo. Obrigado, Senhor, pela tua presença, meu Pai. Obrigado, Pai amado, por falar nos nossos corações, por ministrar, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, em nós. Não sou eu, meu Pai, mas és tu, Senhor, quem ministra. És tu, Pai Santo, que abre a nossa mente, que abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos e olhos espirituais, Senhor. Nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor continue, Senhor, a nos capacitar, a me capacitar, meu Pai. Que o Senhor continue, Pai Santo, a abrir o nosso entendimento, meu Pai, a nos dar essa visão de águia, Pai Santo, que tu tens, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por não ser um Deus limitado. Ser um Deus, Pai amado, amoroso, que está disponível para quem quer seguir o teu caminho, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor colocou esse desejo, meu Pai, nos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos viste primeiro, nos olhaste primeiro e o Senhor nos escolheu desde o ventre das nossas mães, Senhor. Graças te damos, meu Pai, pelo teu amor incondicional, meu Pai, pela tua misericórdia que se renova
todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia, Senhor, nós já teríamos sido fulminados, meu Pai. Mas como és um Deus de amor, um Deus que perdoa, Senhor, estamos aqui, meu Pai, tendo a oportunidade, meu Pai, de te exaltar, de te glorificar, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida, meu Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui presente, Senhor. E desse meu Pai que também irá assistir a live mais tarde, meu Pai. O Senhor, meu Pai, continua a abençoar nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor continua a nos dar proteção, livramento, meu Pai. Providência, Senhor. E que nós, meu Pai, possamos ser um instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para seguir e cumprir, meu Pai, o propósito que o Senhor nos incumbiu, que o Senhor colocou, meu Pai, nos nossos corações, Senhor. Capacita-nos, meu Pai, a cada dia, Senhor. Dá-nos discernimento de espírito, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos, Senhor, levar a Tua palavra, meu Pai, adiante, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por hoje, te agradeço pela manhã, meu Pai. Te agradeço por tudo que fizeste e que ainda irás fazer nas nossas vidas. Glórias te dou, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. E se Jesus não voltar. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Beijo.